Projeto Mãe Bebê. Então, daqui a 15 dias nós temos também essa temática. E vou deixar, então, vocês agora com a Alexia. Olá, gente. Boa tarde. Eu vou tentar falar bem devagar, porque a minha internet ela não tá tão boa, tá? Então, caso algo tranque, podem me avisar que eu repito novamente, tá? Bom, então, hoje nós vamos falar da saúde da mulher, especificamente relacionado à menopausa. Antes de começar a falar sobre chás fitoterápicos para menopausa, nós vamos contextualizar e explicar o que é a menopausa. A menopausa ela é uma parada definitiva da menstruação. Ela pode acontecer de maneira natural ou sintética através de métodos cirúrgicos. Essa fase ela é caracterizada pela mudança ou a transição da fase da reprodução da mulher adulta para a não reprodução. O período que se segue após a cessão da menstruação é chamado de climatério. Então, quando a mulher para de menstruar, no caso, chega a fase do climatério, que seria a menopausa. Os sintomas que marcam a entrada da menopausa são semelhantes à de uma TPM, só que é mais acentuada e mais prolongada. Por que fazer reposição hormonal? Essa terapia ela é um tratamento eficaz para aliviar sintomas comuns que acompanham a época da menopausa. Com a chegada dessa fase, o corpo da mulher ela passa a produzir bem menos hormônios femininos. E nem todas as mulheres precisam se preocupar com isso, em repor, mas aquelas que têm sintomas moderados a intensos, elas podem se beneficiar com essa terapia. Então é algo bem importante de ter conhecimento. Só vou fazer um adendo. A partir de agora eu vou falar alguns... Posso fazer um adendo rapidinho? Claro, fique à vontade. A Alexia comentou, né, a questão da menopausa e também falou na questão do climatério. O que é o climatério, na verdade, né, gente? É esse período de transição da fase reprodutiva para a entrada da menopausa. Quando que é considerado quando a mulher de fato, né, entrou na menopausa? É o período, o intervalo de 12 meses, ou seja, 1 ano sem menstruação. Então, muitas mulheres, elas apresentam alguns quadros que ficam 3 meses sem menstruar, aí a menstruação retorna novamente. Então, essa seria a fase, o climatério, né, a transição, até que ocorra essa parada definitiva. Então, toda mulher, ela é considerada estar na menopausa a partir do período que ela fica, então, 12 meses sem a reprodução, sem a menstruação. Obrigada, Alex. Certinho. Então, agora, como eu disse, né, nós vamos começar os slides explicando alguns exames solicitados para diagnosticar a menopausa, tá? Um deles é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele é conhecido como hormônio folículo estimulante produzido na hipófise e tem função regular a maturação dos óvulos durante a idade fértil, né? Eu acho que deu uma leve caída na minha internet. Estão me escutando? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Tá, certinho. Algumas observações para esse exame é que é para todas as idades, com um jejum mínimo de 3 horas. E é sempre importante informar ao laboratório a última data da menstruação, se está gestante, e se faz uso de hormônios, como anticoncepcionais, né? Então, esse é um dos exames que pode ser feito para diagnóstico de menopausa. Não sei se as profs querem complementar alguma coisa. Aqui, na verdade, em relação a todos os hormônios, né? Quando vai ser feita essa dosagem para verificar se realmente estamos no período da menopausa, o próprio ginecologista profissional ele vai orientar que vocês fiquem sem a utilização de hormônios pelo período mínimo de pelo menos 1 mês. Então, eles vão fazer esse questionamento na hora do exame, né? Mas caso vocês
vão fazer uma consulta anteriormente, então esse médico ele vai solicitar a parada de qualquer tipo de, a pausa, né, de qualquer tipo de hormônio que vocês utilizem para realmente verificar os níveis normais de vocês no sangue, né? Sejam esses níveis aumentados, sejam os níveis normais, ou então abaixo do recomendado, que vai indicar uma possível menopausa. Bom, o outro exame também é o estradiol. Ele é um exame que tem como objetivo verificar os níveis do hormônio circulante no sangue, sendo importante para avaliar o desenvolvimento dos ovários nas mulheres, né? As observações para esse exame aqui também são para todas as idades com 3 horas de jejum, né? Que o exame seja realizado até o 5º dia do ciclo menstrual ou de acordo com a médica, que for o médico desejar, né, em casos específicos, e anotar os medicamentos utilizados nos últimos 30 dias, né, que para não ter nenhuma intervenção, digamos assim, nenhuma alteração. Se caso tiver, já saberia o porquê. Bom, o outro que vamos listar aqui também é o LH, que é o hormônio luteinizante. Ele é um hormônio produzido pela hipófise e que nas mulheres, né, ele é responsável pelo amadurecimento dos folículos, da ovulação e da produção de progesterona, possuindo um papel fundamental na capacidade reprodutiva da mulher. Como observação para esse exame, ele também é para todas as idades com no mínimo 3 horas de jejum. Também a questão ali que o exame seja realizado até o 5º dia do ciclo, né? Ou de acordo com orientação médica em casos específicos também. Ele é bem, as observações é bem semelhante ao estradiol, só daí tem a diferença dos medicamentos, que no outro é necessário, né? Bom, agora eu vou começar a falar sobre os chás fitoterápicos que auxiliam nos sintomas da menopausa, né? O que vou começar a falar primeiro é o trevo vermelho, o Trifolium pratense, né? Ele é empregado como agente terapêutico para diversas afecções e também nos sintomas do climatério, que, como a própria explicou antes, né, é um termo utilizado para designar o período de transição da mulher que sai da fase fértil até a menopausa. Então, ele fica no meio termo ali, né? Deixa eu ver, mandaram uma coisa aqui no... Olha, a Cristiane, ela falou que teve menopausa precoce com 47 anos e ela parou de menstruar há 5 anos. Pois é bem isso mesmo. Tem pessoas que têm a menopausa mais precoce, né? E outras, como a minha mãe, por exemplo, ela já tá com quase 49 e ainda nem chegou no climatério. Mas essa é bem mais ou menos a idade que começa a aparecer, começa dos 40, é normal esse climatério acontecer dos 47 aos 55, se eu não me engano. Mas é bem nessa faixa etária mesmo. Ó, começou aos 42. Nossa, é bem cedo mesmo. Na tua família inteira é assim? Do lado da família da minha mãe, é bem comum as mulheres a partir dos 40 anos começarem com a parte, eu chamava de pré-menopausa, mas agora já aprendi que é climatério. Eu com 41 anos comecei a ter aqueles espaços e as alterações hormonais, e aí já fazem 5 anos, estou com 47 hoje, já fazem 5 anos que eu não menstruo e não tenho mais nenhum nível de hormônio dentro da questão de que pudesse ter ainda uma fase reprodutiva. É bem cedo mesmo, porque eu vejo a situação, né? Eu tenho 41 e eu sinto, assim, já calores e tal, mas eu não tenho nenhum outro tipo de sintoma. E falando um pouco até ali do que a Alexia levantou, esses exames clínicos para fazer controle hormonal são muito incomuns, eles são mesmo mais comuns nas pessoas de mais idade, mas eu acredito que eles deveriam ser feitos por pessoas mais jovens,
até para controle, para verificar se a pessoa está em idade fértil ou não, só que acaba que eles não são recomendados, porque, como a prof. Cristiane falou, né, as mulheres elas têm que ficar com um período bem considerável sem a utilização de qualquer método contraceptivo oral, e como a maioria faz uso desse tipo de método contraceptivo, acaba que não faz, porque aí o médico vai ter que dizer, você tem que ficar 3, 4 meses sem usar anticoncepcional, mas 3 meses até que, depois de fazer os exames, o anticoncepcional volte a fazer o efeito total esperado, aí tem 6 meses de uma janela que a mulher pode engravidar, né, por vezes por fazer uso de sem uso de um produto contraceptivo oral, né. Acho que pode continuar, Alexia. Certinho, então. Continuando ali com o trevo vermelho, né? Ele é um fármaco, o fitoterápico, né? Ele é um fármaco que contém glicosídeos cinogênicos e derivados que podem diminuir a coagulação sanguínea. Mas a principal função do trifolium é ajudar nos sintomas vasomotores, porém há poucas referências sobre esse seu real efeito, né? Os autores que nós pesquisamos, eles relatam que o trifolium é eficaz para sintomas de onda de calor nos períodos de 6 meses a 1 ano, né, com doses variando entre 40 e 80 miligramas por dia. Né? Miligramas não, gramas, desculpa, miligramas. Mas, tradicionalmente, é a principal forma de tratamento para sintomas relacionados com o hipoestrogenismo da pós-menopausa, né? E a parte utilizada para poder fazer esses fitoterápicos é as folhas. Isso. E o trifólio, ele é bastante utilizado na Europa, né? Um fitoterápico bastante utilizado na Europa, até com finalidades de tratamento cutâneo de algumas doenças cutâneas, como a própria psoríase. Então, ele tem algumas indicações também nesse sentido. Né? Não é o trifólio, ele não é o tratamento de entrada, assim, quando se trata as mulheres em período de menopausa, né? Ou para tratamento da diminuição dos sintomas, mas ele é bem interessante com essa finalidade, né? A gente vai ver que tem outros aí, que a Alexia vai falar sobre eles, que também são bem interessantes e até são mais difundidos. Bom, o próximo que nós vamos falar é o Angelica sinensis, né? Ele é tradicionalmente prescrito para dismonorreia e distúrbios pós-parto. No momento não tem evidência de qual é o mecanismo de ação que explica esse efeito terapêutico que ele causa, né? Ele pode interferir na agregação plaquetária. E a parte utilizada dele é a raiz. Como vocês podem ver ali na foto, essa parte ali que é utilizada. A Angelica sinensis, ela é utilizada na medicina tradicional chinesa, então justamente por aquilo ali que ela falou, né, a Alexia, em casos daquelas cólicas pré-menstruais, que é o que é dismenorreia, né? Então essas cólicas pré-menstruais muito comuns, que hoje a gente usa talvez o que é um Advil, né, que é um ibuprofeno ou até um ácido mefenâmico, na medicina tradicional chinesa se usa chá de Angélica Dong Quai. E também para distúrbios pós-parto, né? Porque existem, no pós-parto, a mulher ela tem uma contração uterina maior, que por vezes ela é dolorosa, né? Até para limpar, digamos assim, né? O útero, mas ela é usada com essa finalidade. E claro, por isso também, né, por ela ter por vezes essa função de fazer essa limpeza, né, digamos assim, ela pode interferir ali na agregação plaquetária, né, uma vez que ela elimina as paredes, digamos assim, do útero, né, que é o que acontece, né, quando a gente tem muita cólica, porque começa a se formar aquela massa espessa na parede interna do útero, então ela também pode ter essa função de interferir na agregação plaquetária, o que é muito importante aí quando está se tratando de mulheres que têm aí algum histórico
de algum tipo de trombose, que fazem uso de algum antiagregante, enfim. Então tem que se ter cuidado nesse sentido também. Bom, agora nós vamos falar sobre o Simicifuga racemosa, né? O nome popular dele é erva de São Cristóvão. A indicação atual é em relação a tratamento de sintomas de TPM pós-menopausa, né? Porque ele promove um equilíbrio hormonal e combate alguns problemas como depressão, cólicas, dor de cabeça, né? Ele possui atividade estrogênica e redutor de hormônio luteizante. Ele é também uma ótima alternativa na terapia de reposição hormonal que eu comentei há pouco com vocês, né? Para mulheres, e uma das principais consumo é a menor incidência de efeitos colaterais, comparado a alguns outros medicamentos que normalmente são prescritos, né? O fitoterápico normalmente é pedido assim para tomar de 400 a 20 gramas ao dia, e a parte da planta que eles usam para esse fitoterápico é a raiz, né, dessa erva de São Cristóvão. A gente chama de simicífuga, né? Ela tem, ela, na minha opinião, ela é uma daquelas que é uma das mais interessantes, né, para diminuição desses efeitos, como principalmente o fogacho, né? Então, esses calores, eles ficam bastante diminuídos nas pessoas que fazem uso de simicífuga, que é um dos efeitos da menopausa que são mais sentidos pelas mulheres, né? Ou aqueles que são mais frequentes, digamos assim, né? Então, assim, eu tenho relatos, assim, de alguns pacientes que fizeram uso de simicífuga associado até com outros fitoterápicos, né? Como a amora, por exemplo, né? E tem dado resultados bem interessantes. Em relação ao tempo de uso, né, a gente não pode usar também ela durante um tempo prolongado, não dá para passar aí 6 meses utilizando. A orientação é fazer uso durante 3 meses e parar 3 meses. A Cristiane levantou ali, né, que para os calorões ela utilizou chá de folha de amora, exatamente. Associa a amora com a simicífuga numa mesma cápsula, né, para diminuição dos fogachos, e tem trazido resultados bem interessantes. A questão aqui também, né, falando um pouquinho desse fitoterápico, geralmente eles têm um período de ação muito curto, então por isso que também é interessante fazer essa pausa após 3 meses. Então, já ouvi relatos de pacientes que fizeram utilização por um tempo um pouquinho maior, 4 meses ele começa a perder o efeito, os fogachos retornam novamente, a questão da insônia também. Então, eles têm um tempo de ação determinado, e aí acho que o organismo acaba se adaptando àquela ação e com isso aqueles sintomas retornam. Então, por isso a necessidade também dessa pausa, né? Além de não ser recomendada a utilização contínua dos fitoterápicos que são prescritos. Ali a Cristiane fez o relato, ó, prof. Cris, que a introdução na dieta, ela introduziu na dieta a linhaça e a soja, porque ela não pode fazer reposição. Não sei se quer trazer um pouquinho daquele produto que tu fez né, verificou recentemente ali, que era, né, de linhaça, isso, Cris? Isso, agora em junho, a Anvisa liberou a utilização de um produto, na verdade, americano, que é a base de linhaça e óleo de prímula. O nome é só confirmar, Realive. Então, na verdade, ele é um suplemento nutricional que ele tem sido utilizado e ele tem demonstrado um efeito 10 vezes superior aos medicamentos de terapia de reposição hormonal que estão no mercado. Só que aqui, então, por ser um suplemento, né, ele não vai promover o aumento dos níveis que estão abaixo do normal, digamos assim. Então, aqui seria mesmo só a questão de abrandar aqueles sintomas da menopausa.
a gente sabe, né, o quão é importante manter os níveis hormonais por questões cardíacas, própria osteoporose. Então, tem muitos estudos que mostram também a questão do Alzheimer, mas ele pode servir, por exemplo, pelo menos para tentar, no início, né, nesse processo do climatério, tentar amenizar esses sintomas. Mas é um medicamento que a gente ainda não encontra no mercado, então somente compras online. Não sei se via importação, aí teria que verificar, mas ele já foi aprovado pela Anvisa. Bom, continuando então, agora nós vamos falar sobre o Agnus castus. Castus, é difícil o nome. Bom, ele é um ácido linoleico presente nos frutos da planta e possui a capacidade de se ligar aos receptores de estrogênio. Ele é prescrito em caso de endometriose, né? E sempre deve ser usado em orientação ginecologista, tá? Ele promove, né, a liberação do hormônio luteizante e inibe o hormônio folículo estimulante, o que leva, no caso, ao aumento dos níveis de progesterona, que é um hormônio que tem um papel fundamental na regulação do ciclo menstrual. Tá? Como eu disse, né, ele tem ele afeta os níveis de prolactina, né, o hormônio que está envolvido na estimulação do desenvolvimento da mama e da produção do leite nas mulheres também. Né? Então, ele tem esses efeitos e, como eu disse antes, deve ser sempre usada com orientação do ginecologista. Né? E para fazer esse fitoterápico, as partes utilizadas dessa planta que a gente mostra aqui no slide são tanto as folhas quanto os frutos que ela tem. O Agnus castus, ele tem uma utilização bem difundida na Europa, tem uma comissão na Europa que regula não, mas que faz uma orientação e protocolo assim, o uso de fitoterápicos, e lá na Europa, na Alemanha principalmente, é o fitoterápico de entrada mais utilizado para casos de endometriose, então assim, seria o primeiro tratamento, até antes mesmo da utilização de hormônios. Então, esse produto aqui é bem difundido. Nós aqui no Brasil, vocês imaginam, né, como a gente percebe, não tem essa cultura tão difundida entre os médicos acabam não fazendo a prescrição desses produtos, possivelmente por não conhecerem. Né? E por vezes eles também têm aí, como a Prof. Cris falou, né, essa questão de que por um tempo eles funcionam, há necessidade de parar, até por uma questão de toxicidade, enfim. Então há uma necessidade de parar para depois retomar. Né? Então cada um tem um mecanismo específico e tem as suas particularidades e que há necessidade. Vocês podem ver que em nenhum momento assim a Alexia levantou, trouxe algum chá que é muito comum aqui entre nós, que a gente vai ali no pátio da gente, pega e faz um chazinho, né? Tem alguns sim para amenizar as cólicas menstruais, onde a gente associa canela e tudo mais, mas nenhum assim que tenha um estudo científico por trás dele que oriente, que indique a utilização. Esses que a gente trouxe aqui são todos eles com indicação comprovada, né? Sempre importante ter a orientação do médico ou até de um outro profissional que seja graduado e que seja especialista na área de fitoterapia para que possa orientar vocês, tá? Até por questões de dose, questões de tempo de uso, até para fazer aí também o aprazamento com aquilo que vocês já estão utilizando como outra terapia, tá? Isso é bem importante. Agora eu vou falar um pouco sobre o Glicine Max, até na questão ali de que a Cristiane, se eu não me engano, a Cristiane, ela falou que introduziu na dieta dela a questão da soja, né? Esse, dentro dos fitoterápicos que auxiliam a reposição hormonal,
tá a isoflavona, que ele é um derivado natural da soja, né? Que ela também é nomeada como glicinimax. Esse medicamento ele é indicado como coadjuvante no alívio de sintomas do climatério, né? Porque ele reduz a frequência e a intensa sensação de calor no corpo e no rosto, além de aliviar crises de suor noturno, né? Então, ele é bem especiais como esse de suores noturnos e o fogaço, né? E é na menopausa. Não sei se as profs querem complementar alguma coisa mais, porque em relação à glicina eu já não achei tantas informações, né? Não sei se elas querem complementar algo. Esse, na verdade, é um produto que aí os médicos já têm um pouco mais de conhecimento. A gente até encontra no mercado algumas especialidades, né, que tem ali algum extrato padronizado de glicine, onde tem as isoflavonas já com uma dose definida. Depende muito do histórico dessa paciente, qual é a conduta que o médico vai tomar, se ele vai ir já direto para uma reposição com algum hormônio sintético, ou se ele vai vai entrar aí com algum hormônio derivado da soja inicialmente. Tudo vai depender da história clínica da paciente, até mesmo do imprint clínico dela, né, dos exames clínicos que ela vai apresentar. Então, a conduta médica fica muito atrelada a isso também, né? Não tem como a gente dizer assim, começa com os sintomas da menopausa, então já entra com a glicine ou já entra com a simicífluga. Não adianta, tem que ser feito aí um acompanhamento médico para verificar qual é a conduta a ser tomada, né? Eu acho que as isoflavonas de soja, é o fitoterápico que mais é utilizado, né, com essa finalidade há mais tempo, digamos assim. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe fala que ela usa os isoflavonas. Então, até hoje, um tempo atrás, ela estava fazendo uso de isoflavonas ainda. Mas claro que daí, né, vem todos os efeitos provenientes da menopausa que esses fitoterápicos eles não são capazes de atenuar. Mas eu acredito que entre os fitoterápicos que nós falamos aqui, esse seja um de uso mais antigo, né? E que pode ser também manipulado em farmácias. Então, a minha mãe, ela não adquiria daquele que foi produzido na indústria, ia na farmácia de manipulação e lá ela solicitava. E durante muitos anos ela usou fitoterápico manipulado a partir das isoflavonas. Provavelmente vocês também, né, que estão aqui, ou já fizeram a utilização deste fitoterápico, ou conheçam alguém que faça. E tem uma questão também, né, pessoal, que é bem importante, que é a seguinte, né? Quando a gente entra nessa área da soja, ou né, da isoflavona da soja, desses produtos, por vezes a gente encontra esses produtos em farmácia e por vezes a gente encontra esses produtos nessas lojas de produtos naturais, enfim. Até mesmo ali a linhaça, né? Então, óleo de peixe, ômegas e tudo mais. Então, por vezes, os médicos eles vão optar pelos medicamentos, tá? E provavelmente vão prescrever para vocês os medicamentos, né? Porque no medicamento se tem todo um controle e ele é feito a partir de um processo que é bem mais rígido do que esses suplementos que a gente compra nessas lojas, tá? Então, assim, nós temos a linha de suplementos, que seria então essa linha dos produtos que são registrados como alimentos e a linha dos medicamentos. É bem provável que os médicos eles vão prescrever os medicamentos, porque se tem certeza da quantidade, da concentração de isoflavonas que tem nesses produtos. Então, isso também é importante a gente atentar, porque assim, a gente joga na internet e encontra, vende na Americanas, vende no Mercado Livre, vende nessas outras lojas.
mas também tem que ter cuidado, né, de que esses produtos eles tenham registro no órgão sanitário, que é a Anvisa. E aí, se vocês adquirem de farmácia ou em farmácia de manipulação, né, seja ela uma farmácia com ou sem manipulação, independente, são medicamentos, tá? Então, são produtos que têm aí um controle muito mais rígido de qualidade, tanto no quesito de produção, quanto no quesito aí de segurança no uso. Tá? Isso é importante de fazer esse relato, assim, para vocês. Não sei se alguém quer trazer alguma questão. Pessoal, ninguém? Não sei, Alex. Eu acho que agora, na verdade, a gente trouxe as referências. Esse pessoal, por se tratar de um assunto que envolve um acompanhamento médico e questões bem específicas, como eu disse antes, da história clínica da paciente, da condição de saúde atual e das questões até de histórico familiar, todos esses medicamentos, todos esses produtos, eles precisam ser utilizados com acompanhamento de um profissional habilitado, tá? Então, por isso que a gente acaba não... A gente até entrou aqui em questões de dose, enfim, mas no intuito mais de informativo, não no intuito de indicar o uso ou de sugerir que se faça a utilização desses produtos no lugar de um acompanhamento médico, tá? Então, acho que é importante também esse alerta para vocês, que há necessidade de fazer o acompanhamento, há necessidade de fazer o controle periódico dos níveis hormonais a partir de determinada idade, obviamente, né? E aí seguir a conduta que o médico prescrever e indicar. Não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer algum comentário. Não sei. Claro, fica à vontade, Josinar, pode falar. Oi, boa tarde, eu sou a Josinar. Assim, ó, eu não menstruo há 3 anos, tá? Eu tomo aquela injeção trimestral e eu tenho uma dúvida que fica martelando na minha cabeça. Qual é o risco de não menstruar? Eu tenho 35 anos, eu quero saber qual é o meu risco por não estar menstruando já todo esse período. Não sei, Cristo, quer fazer quer dar alguma informação assim ou não? Eu particularmente não vejo risco, tá? Mas não sei. Assim, ó, o que eu já tive de informações, tá, a respeito dessa questão do não menstruar, é que a gente não corre a descamação da parede do útero. E isso pode acabar contribuindo, caso a pessoa tenha, né, alguma tendência a algum tipo de neoplasia. Então, existe esse cuidado em relação... Eu conheço, por exemplo, pessoas, e a gente escuta muito falar, né, que utilizam anticoncepcionais de uso contínuo, não fazem pausa durante muitos anos. Mas ginecologistas, tá? Então, falando até por experiência própria de ginecologistas, que orientam a não fazer esse período contínuo, justamente porque se eu tiver, por exemplo, algum tipo de suscetibilidade, pode ser que ocorra o desenvolvimento de alguma neoplasia, porque não ocorre o processo que descamar, né, a parede do útero, que é o processo da menstruação. Então, o interessante seria tu conversares com a tua ginecologista, verificar com ela, né, se haveria necessidade, de repente, de fazer uma pausa em intervalos menores, não a cada 3 meses. Aí, acredito que fique também a teu critério, que é um risco, né, que todas nós corremos quando a gente faz esse tipo de prática. E assim, né, Josinar, são 3 meses, e aí vem a menstruação e aí aplica de novo, né? É assim que funciona esse método.
É para ser assim, só que desde que eu comecei a tomar depois que eu tive meu último filho. Pelo que eu entendi do relato dela, sim, né? A cada 3 meses ela. Eu acho que é assim, porque daí ela pega, daí depois tem que fazer a injeção novamente. É uma injeção subcutânea, né? É aquele dispositivo que vai, acho que é um de liberação controlada, né? Isso. Só que no meu caso, eu não menstruo. É essa a minha preocupação, entendeu? Eu tomo 3 meses e a minha menstruação nunca mais desceu. Com quantos anos tu estás? 35. Eu acho que seria interessante já fazer uma dosagem hormonal. Porque a gente sabe, né, que a reprodução da mulher, ela acaba caindo muito ao longo da idade, e 35 já é uma idade bem crítica. Então, alguns estudos vêm mostrando cada vez mais a frequência de mulheres em menopausa precoce. Eu acho que, não estou dizendo que esse seria o teu caso, mas pelo menos tu deverias menstruar, né, durante essa pausa. Eu acho que seria interessante conversar com a tua ginecologista, ficar pelo menos aquele período de 1 mês ali, né, que eu mencionei, para fazer a tua dosagem hormonal. Porque essa é uma questão que a gente precisa levantar, até mesmo em relação à idade reprodutiva da mulher. Então, tem mulheres que elas acabam, né, postergando hoje a gestação, e aí quando elas vão se dar conta, já passou esse período fértil, justamente em função dessa incidência, na verdade, essa alta prevalência de mulheres em menopausa precoce. Então, eu acho que deverias ficar atenta em relação a essa questão da não menstruação, né, durante a pausa. Deveria, ou até mesmo, eu não sei qual é o tipo de hormônio que tu utilizas, mas de repente associar uma progesterona que vai estimular também a vinda da a vinda da menstruação após a pausa, né? Durante a pausa, na verdade. Porque hoje o que tem de terapia de reposição hormonal? É a associação de estrógeno e na sequência, como se fosse uma cartelinha de anticoncepcional, na sequência, então, tem comprimidos de progesterona. E é essa progesterona que estimula a descamação do útero. Então, de repente, teria que ver se o hormônio que tu estás utilizando é o mais indicado, no teu caso, ou, de repente, fazer pausas menores. Mas acho que é interessante, sim, tu verificar os níveis hormonais. Ai, tá ok. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu digo assim, eu não vejo problema porque, né? Assim, eu não tenho, né, no meu histórico, assim, eu nunca tive, para mim isso era bem tranquilo, né? Então, por vezes engatava, ficava, e aí quando parava, voltava a menstruar de novo, mas de fato, se nesses intervalos a menstruação não vem, é importante dar uma controlada mesmo, é bem importante. Por mais chato que seja, ela é importante, né, que ocorra, é um ciclo importante que aconteça. Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Eu sei que a Cristiane gosta muito dos joguinhos, mas hoje nós não temos os jogos, o joguinho do Kahoot, tá? A gente vai deixar isso para um outro momento. Mas eu queria agradecer, então, a atenção de vocês. Se mais ninguém tem alguma dúvida, tem algum questionamento a ser feito, nós temos agora nosso próximo encontro no dia 22 de outubro, que a gente vai então ter uma atividade em parceria com Mãe Bebê para falar sobre chás para crianças, se essa é uma prática possível ou não. Né? E tomara que vocês consigam seguir participando com a gente. Obrigada, Cristiane, pelo compartilhamento do teu relato também. Então, acho que ficamos por aqui, né, pessoal? E nos encontramos em breve, então. Bom final de semana, meninas. Até mais. Beijos. Até.